Hey guys, good morning. This is teacher Alex right here. So I'm trying to record this, from my daughter's room. So I hope it's going to be good for you guys to watch me and to hear me. I'm using this kind of, this is pretty common headphones. Ok? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Teacher Alex aqui. Ah, espero que vocês possam me entender perfeitamente. Estou usando um fone aqui comum, né? Que pode pegar o áudio. Estou gravando aqui do quarto de minha filha. Sobre o verbo to be. Na verdade, eu gostaria de fazer uma introdução, né? Sobre o verbo to be. Para que a gente possa entender o verbo to be, eu gostaria de explicar uma coisa bem interessante para vocês, né? Como eu falei quando eu fui me apresentar para vocês, eu sou teacher Alex, tenho 33 anos hoje, ensino inglês há 19 anos, falo inglês desde os 8 ou sei lá, que eu me lembre falando inglês com 8 anos ou menos. E sempre tive essa curiosidade de saber o porquê das coisas, né? O inglês sempre me fascinou bastante, é uma língua que eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender coisas novas em relação ao inglês. Especialmente, lembro-me de quando eu era criança, a coisa que mais me chamava atenção eram as músicas. Então eu queria entender o que as músicas diziam, né, em inglês. Então foi aí que eu comecei, né, com a ajuda da minha família, a, a pesquisar, a estudar inglês, né, por conta própria. Então, claro, como eu falei agora, com a ajuda da minha família, eu pude desenvolver mais essa, essa habilidade que eu chamo hoje, né, de habilidade, né, de aprender inglês, né. E uma coisa que sempre me foi de mim, uma, digamos assim, uma qualidade, eu sempre fui uma pessoa muito observadora e, como eu falei, sempre gostei de saber o porquê das coisas. Então, com o passar dos anos, né, eu fui vendo que muitas coisas poderiam ser, digamos assim, muitas metodologias, muitas formas de ensino do inglês poderiam ser facilitadas. Mas eu não sabia, até então, eu não sabia como fazer isso, né? Foi aí que, quando eu atingi a maioridade, né, com 18 anos para cima, eu tive uma experiência bem interessante convivendo com norte-americanos por muito tempo. Na verdade, eu convivo com norte-americanos desde quando eu nasci, praticamente. Então, assim, isso foi um ponto assim que me ajudou bastante a aprender e desenvolver o inglês, né? E com o passar do tempo, eu fui começando a pesquisar por conta própria algumas peças chaves do inglês. E me deparei com o verbo to be, né? A gente estuda o verbo to be o ensino médio inteiro, no meu caso, né? Eu estudei o ensino médio todo, o verbo to be, e era sempre aquela mesma coisa, né? E muitas pessoas, claro, por ter já uma facilidade e uma certa, digamos assim, um entendimento a mais, eu passava nas provas, eu passava nas avaliações. Porém, a conversação em si ainda não estava tão desenvolvida e também eu fazia aquilo tipo, como no automático, né? Mas depois eu parei para pensar, poxa, por que o verbo to be é ensinado assim? Porque muitas pessoas aprendem o verbo to be assim e acabam não aprendendo realmente, né? Eu acredito que se eu perguntar qual é a tradução do verbo to be, quase todo mundo vai dizer ser ou estar. Mas a pergunta que me fez pensar e pesquisar sobre o verbo to be, e depois, mais tarde, convivendo com americanos,
eu pude entender, né, pesquisando também livros de autores, né, americanos, eu pude entender como o inglês funciona realmente, né? Ontem no grupo do WhatsApp, eu dei uma pergunta, né? Por que vocês acham que o verbo to be é tão ensinado nas escolas e tão pouco entendido? Praticamente foi essa a, a pergunta que eu fiz, né? E gerou-se várias respostas, e acabou que nenhuma daquelas respostas, né, realmente digamos assim, é a concreta. Uma coisa também que eu descobri há muito tempo atrás é que, infelizmente, nós brasileiros aprendemos inglês de forma errada. Sim, digamos assim, foi um choque para mim descobrir isso, mas nós brasileiros aprendemos inglês de forma errada. Sempre aprendemos, né? Na verdade, a forma que a gente aprende inglês hoje são ramificações de uma metodologia voltada para o comercial, e isso se alastrou também no ensino público, né? É por isso que muitos de vocês passam não cinco, mas três, antigamente, né, eram 3 anos no ensino médio, aprendendo inglês, e infelizmente não sabem falar o verbo to be, por exemplo, né, que está sendo colocado em questão. Então, para que você possa entender o verbo to be, você tem que entender primeiro como a língua inglesa funciona. Como é que a língua inglesa funciona? Existem alguns pontos que a gente precisa entender sobre o verbo to be, ou sobre o inglês em geral. Primeiro, eu sempre falo para meus alunos, nunca compare inglês com português. Isso é o pior erro que uma pessoa pode fazer. Segundo, o sistema de aprendizagem da língua se comporta completamente diferente do português. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma aluna ontem e eu perguntei, eu vou falar 2 frases e você vai dizer qual é que está correta. Em português, a primeira frase foi, todo dia ao meio-dia eu almoço. A outra frase foi, eu almoço todo dia ao meio-dia. Eu perguntei, qual dessas 2 frases está correta? Está gramaticalmente correta em português. Então, na verdade, as 2 frases estão corretas. Por quê? No português existe algo chamado concordância, né? Se houver concordância, está certo. Só que no inglês não existe concordância. Você não pode passear com as palavras na frase, mudando elas de lugar, porque vai estar errado. No inglês existe algo chamado estrutura, ordem de estrutura. Então esse é o primeiro conceito que eu ensino para os meus alunos particulares, né? Outra coisa bem interessante é que a maioria dos cursos de inglês e a forma que nós estudamos na escola é através da mesma metodologia que nós aprendemos o português, ou seja, pela gramática primeiro. Poxa, teacher, pela gramática, aprendendo gramática, está errado? Depende. Aprender gramática, não tem nada de errado em aprender gramática. Porém, ela tem que ser aplicada na maneira certa e na hora certa. Porque se você aprender primeiro a gramática, é como se fosse um quebra-cabeça. É como se fosse sabe, Lego, né? Que tem várias peças. Então imagine que a gramática é Lego. É um jogo de Lego. Você vai aprendendo gramática, ou seja, você vai adquirindo uma peça ali, uma peça aqui. No final de tudo, você tem todas as peças, porém, você não sabe montar. Você não sabe que forma vai dar aquelas peças. Então é exatamente isso que infelizmente se ensina, como se ensina inglês aqui no Brasil, né? Eles te dão várias peças, porém no final você tem várias peças, você sabe falar várias coisas, porém você não sabe juntar as palavras para falar as frases. Isso é um problema geral. Nesses 19 anos como professor, ensinando inglês e pesquisando inglês, a maioria dos meus alunos são assim. A maioria dos meus alunos tem esse problema. E não é diferente com o verbo to be.
O verbo to be é uma estrutura gramatical, né, que precisa ser entendida da maneira correta, ok? Eu vou parar o vídeo agora, vou jogar primeiro esse primeiro vídeo, depois a gente faz uma segunda parte, que aí eu vou falar justamente sobre a estrutura do verbo to be, ok? See you guys later.